E eu quero convidá-lo nesse instante a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler, Vanessa, na Nova Almeida Atualizada, NAA. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. O tema dessa mensagem é movidos pela graça, ou o que nos move. Então eu fiquei assim meio incerto quanto ao que eu colocaria como um tema, então estou dando dois, você escolhe um deles, e nós vamos falar daquilo que Deus colocou no nosso coração. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 ao 10. Se você quiser acompanhar a tradução que eu vou estar lendo aqui no telão, você fique à vontade para isso. A palavra do Senhor assim diz: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Vamos todos juntos ler essa última parte do verso de número 10. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Senhor Jesus, fale conosco, meu amado. Espírito Santo, traga-nos a compreensão, o entendimento, que a sua palavra encontre lugar no nosso coração, que ela seja não apenas ouvida, mas ela seja acolhida em nós, gerando frutos e gerando transformações para a glória do teu nome. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, diante desse texto eu quero fazer uma pergunta: o que é que te move como um crente, como um cristão? O que é que te faz assim permanecer na fé, viver a fé, experimentar a cada dia essa realidade de que você é um cristão, é uma cristã? O que é que te põe em movimento? Ou seja, qual é a sua motivação? Irmãos, é bem difícil perguntar isso, porque haveriam várias respostas. Uns diriam de uma maneira, outros diriam de outra. Uns diriam coisas até razoáveis, verdadeiras, outros, quem sabe, a motivação seria uma motivação tanto quanto esquisita. Como a gente sabe que infelizmente acontece,
O que é que me faz continuar? O que é que me faz avançar em Cristo, na fé que eu tenho nele? Então são várias as respostas, mas eu quero trazer aqui, da parte de Deus, o que é que Ele libera sobre nós para nos manter em movimento. Existem 3 coisas que eu quero falar, que eu quero mostrar para os irmãos, que Deus concede a nós para nos manter em movimento. A primeira delas, a primeira coisa que Deus libera sobre nós e que nos mantém em movimento é a glória. Nós somos movidos pela glória. Vamos repetir isso? Diga comigo. Eu sou movido da parte de Deus, é óbvio, é uma ação de Deus. Diga, eu sou movido pela glória. Amém, irmãos? Olha que coisa interessante. Dos versos 1 até o verso de número 6, Paulo vai falar de algumas coisas assim maravilhosas. Por exemplo, ele fala de visões e de revelações no Senhor, ou do Senhor, proporcionadas por Deus para a vida dele. Visões e revelações. Nesses versículos também ele fala de arrebatamento. Ele diz que foi até o 3º céu. Ele fala que foi, na verdade, ao paraíso. E lá ele teve algumas experiências poderosas com a glória. Ele diz que ouviu palavras indizíveis, que ele não poderia repetir aos homens. Que ele não poderia chegar aqui na terra, depois do arrebatamento, quando ele voltou para o corpo, ele não poderia contar para ninguém. Ou seja, o que ele ouviu, ele ficou quieto. Talvez essa experiência que ele contou aqui, foi a primeira vez que ele contou depois de 14 anos. Você já imaginou isso? Irmão, eu fico pensando, se eu fôssemos arrebatados, tipo assim, hoje, amanhã a gente já daria conta de contar pelo menos a umas 30 pessoas. Começando da nossa casa, e alguns contatos mais próximos. Você não sabe onde é que eu tive ontem. Eu tive lá no 3º céu. Você está brincando, que brincadeira é essa? Eu fui arrebatado. Você já imaginou uma coisa dessa? Paulo fica calado por 14 anos. Irmãos, ele fala aqui, mas não foi para dar testemunho. Ele estava falando, na verdade, quando ele conta essa história, ele conta como uma defesa do seu apostolado. A característica de Paulo era contar as lutas que ele passava. Eu já sofri naufrágio, já fui fustigado com varas, eu já fui apedrejado, e eu já passei por diversas coisas. Mas as glórias que ele viveu, ele costumava não contar, para que ele não passasse uma mensagem para os irmãos maior do que o que eles viam e do que eles ouviam na vida de Paulo. Então, queridos irmãos, na verdade, Paulo aqui, ele conta essa experiência para dizer assim, tem gente que está se dizendo apóstolo e está colocando o meu apostolado em descrédito. Para o bem da igreja, eu vou contar o que aconteceu comigo, mas eu não estou muito à vontade, ele fica desconcertado. É tanto que ele diz assim, eu conheço um homem. Ele não diz assim, eu fui. Não, ele diz assim, eu conheço um homem. Ele poderia ter dito assim, eu, Paulo, fui arrebatado, porque era ele que está contando a história dele. Mas ele se sente assim, um pouco cuidadoso. E ele disse assim, conheço um homem. Mas ele estava falando dele. Irmãos, que experiência foi essa? Foi uma experiência com a glória de Deus. A manifestação da presença de Deus, irmãos, ele foi na casa. Ele não veria o dono da casa? É lógico que o nosso Deus, a Bíblia diz que ele habita numa luz inacessível, a qual nenhum dos homens pode contemplar. Mas Paulo, naquele momento, ele não estava necessariamente nesse contexto nosso de
de criação, de humanidade. Ele nem sabia, na verdade, se tinha sido no corpo, se o corpo tinha ido, ou se só o espírito tinha ido e o corpo tinha ficado, porque foi uma experiência tão poderosa que ele não soube discernir isso. O fato, meus irmãos, é que ele vive uma experiência com a presença de Deus, com a glória de Deus. O que nos move, meus irmãos, como crentes, um elemento que Deus libera para nos mover é a glória. Veja o povo no deserto, irmãos. A glória de Deus estava manifesta naquele lugar. Através da nuvem, através da coluna de fogo, aquela manifestação visível era algo que fazia o povo se movimentar. Todas as vezes que a nuvem se levantava, todas as vezes que a coluna de fogo se adiantava, o povo se movia. Moisés orava e a nuvem descia sobre a tenda. Era o símbolo que Deus está conosco. Irmãos, o que é que nos mantém movidos? O que é que nos mantém vivos? É a glória. É ter esse contato com Deus. E é tão tremendo que ele diz assim, eu vou falar de algumas visões e revelações. Irmãos, se a gente for olhar o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver pelo menos 7 experiências que Paulo teve de visões. Visões com Jesus, visões com anjo. O ponto de partida, o start na vida de Paulo foi uma visão de Jesus. A glória, a luz que ele não pôde se conter, e ele cai, e ele fica prostrado, e ele ouve a voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Já começou assim, irmãos. Ele já começou tendo visões, ele já começou tendo revelações do céu, que movia então o seu ministério, o seu chamado. E se eu for alistar aqui, nós não temos tempo, mas Atos capítulo 9, verso 11, fala do início da caminhada de Paulo, quando ele tem uma visão de Jesus. Depois em Atos 22, 17, também ele é tomado de um êxtase, e Jesus ali, ele dá uma palavra para ele, ande, sai imediatamente de Jerusalém, não vão ouvir seu testemunho aqui, vai e pregue aos gentios. E Jesus aparece para ele, dá uma direção para ele. Atos 16, 9, quando ele é orientado a ir para uma região da Macedônia, ele diz que teve uma visão, em que um homem da Macedônia se punha de pé diante dele e dizia, passa em Macedônia e ajuda-nos. Em Atos 18, verso 9, numa noite ele teve uma visão do Senhor que lhe disse, não tenha medo, pelo contrário fale e não fique calado. Em Atos 23, 11, também de noite, ele teve uma visão do Senhor, o Senhor dizendo para ele, coragem, porque assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Em Atos 27, 23, quando ele está no navio rumo a Roma, ele tem uma visão de um anjo de Deus aparece para ele e dá uma mensagem de conforto, de que nenhuma daquelas vidas se perderiam. O que eu quero dizer com você, irmãos, é que, de fato, Paulo tinha esse elemento da glória que mantinha ele em movimento. Todas as vezes que parecia que Paulo estava assim meio que pesaroso, em dúvida, questionando-se, ele tinha algo que Deus manifestava à vida dele, uma visão, uma palavra, uma revelação, um sonho, e que fazia Paulo avançar. Eu quero dizer uma coisa, querido, que nós precisamos, que nós carecemos, e que nós precisamos estar abertos a isso, a manifestação da glória de Deus nos seus vários aspectos. Todas as vezes, então, que Deus quer nos dar uma nova direção, um novo ânimo, Ele vai fazer com que a glória ela se manifeste a nós. Através de uma mensagem, através de um irmão que vai dizer, eu sonhei com você.
através de uma palavra profética. Irmãos, nós precisamos estar abertos, nós precisamos estar sensíveis, eu estou lendo um livro que chama Senhor, abre os meus olhos. Irmãos, é tão tremendo as experiências que aquele irmão conta, em que Deus desvendou, assim como fez com o servo de Eliseu, quando Eliseu estava cercado ali pelos exércitos inimigos. Eliseu estava tão tranquilo, mas o servo dele estava desesperado. Meu Senhor, a gente está cercado de inimigos. E o Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos dele. Quando Deus abre os olhos daquele moço, ele vê aquele monte cercado, não é de inimigos, aquele monte estava cercado de anjos, carros e carruagens de fogo cercavam, protegendo a vida. Irmão, preste atenção, Eliseu não ora para Deus trazer anjo, ele ora para Deus abrir os olhos do moço, ou seja, eles já estavam lá. A questão é que o servo dele estava desesperado, porque ele não estava vendo. Irmãos, quantas vezes o motivo do nosso desespero é porque nós estamos um tanto quanto insensíveis à manifestação da glória, há uma palavra de ânimo que Deus está nos trazendo, há um despertar do Espírito para nós. Irmãos, nós precisamos orar e dizer: Deus, me faça mais sensível. Nessas experiências, irmãos, que nós vimos aqui, rapidamente, só mencionando elas, 7 experiências delas aqui em Atos, a verdade é que Deus trouxe uma revelação do céu para a terra. A que Paulo conta no texto que nós lemos, foi uma revelação que Deus disse assim: eu não vou trazer não, eu vou te levar para lá. Eu já enviei anjos, eu já enviei mensagens, mas agora você vai para lá. Você vai para o terceiro céu. A revelação que você vai ter de mim, não é aqui no térreo não, é lá no terceiro andar. Irmão, eu quero dizer uma coisa. Quando Deus permite que essa história esteja aqui, não é porque a gente tem que ficar assim: uau, que camarada fora de série, meu Deus, não é para ficar admirando a experiência do Paulo, até porque se fosse por isso ele nem contaria. Na verdade é para a gente aprender algumas coisas, que Deus sim quer nos trazer a revelação da sua glória, que Deus sim quer nos fazer viver experiências com a sua glória, amém, queridos? Mas que também, mostrando aqui nesse arrebatamento que Paulo tem, Deus está querendo dizer que o propósito dele é que a gente realmente creia que o céu existe, amém? O Paulo já esteve lá, algumas outras pessoas já estiveram lá e voltaram. Paulo teve e voltou. É como se ele dissesse assim: ó, Deus estivesse querendo nos mostrar: existe, e eu quero te levar para lá. Amém, irmão? Se Jesus quiser fazer com que eu tenha um drive-thru, faça uma visita antes da definitiva, eu estou aberto para isso. Você também? Dar uma passadinha lá no terceiro céu e voltar? Irmão, você já imaginou que experiência poderosa? Mas, irmãos, eu quero dizer que o nosso Deus, mesmo que a gente não vá lá, Ele vem para cá. Mesmo que a gente não viva a glória lá, Ele faz a gente viver a glória aqui. Irmãos, cada oportunidade que a gente tem, a gente deve tê-la na expectativa de que Deus quer me fazer experimentar a sua glória. Num culto, irmãos, num culto, é uma oportunidade que Deus muitas vezes encontra, porque a gente está concentrado, a gente está destinado, vamos dizer assim, focado naquilo. Então é mais fácil acontecer num ambiente assim. Porque eu não vim aqui para cuidar da minha saúde, eu não vim aqui para sentar numa mesa e me alimentar como num restaurante. Eu vim aqui com um objetivo.
Eu vim aqui para buscar a Deus. Quem veio aqui com esse objetivo também? Então é mais propício acontecer num momento como esse. Por isso que a gente diz, irmão, culto, a gente tem que ficar antenado. A gente não tem que ficar no culto pensando no que vai comer depois. A gente não tem que ficar no culto pensando na conta que tem que pagar. A gente não tem que ficar no culto porque eu deixei louça lá na pia e não lavei, pastor. Não, não é nada disso. A gente tem que se concentrar no que a gente veio fazer. Adorá-lo, tocá-lo, buscá-lo. Porque quando isso acontece, irmãos, está um ambiente favorável para que algo extraordinário aconteça na nossa vida. É um ambiente favorável para a manifestação da glória de Deus na minha vida. E não precisa ter uma multidão. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi num culto de semana. Poucas pessoas na igreja. Mas eu estava ali, irmãos, e eu não estava ali preocupado se tinha muita gente, pouca gente. Eu estava preocupado que eu queria tocar no Senhor. E eu lembro que na hora do louvor eu fechei meus olhos e eu me entreguei em adoração. E foi num momento como aquele que eu senti algo diferente acontecendo com 3 meses, 4 meses mais ou menos de convertido. Antes estava me preparando para o batismo nas águas e o Senhor me mergulhou no Espírito dele. E foi uma experiência que marcou para sempre a minha vida. Mas eu quero dizer isso, irmão, esteja aberto, esteja desejoso, cada vez que você tiver uma oportunidade de entrar no seu quarto, de estar no monte, de vir à igreja, aonde você tiver a oportunidade de dizer assim, é aqui eu vou me concentrar, eu vou buscar a Deus. Esteja aberto, porque algo maravilhoso pode acontecer, e você e eu não queremos perder isso por nada, amém, irmãos? Irmãos, que coisa tremenda. A Bíblia diz que ele foi ao paraíso. Paraíso, havia um costume entre os reis persas, quando eles queriam honrar um amigo deles, um rei, ou um oficial, eles levavam aquela pessoa para o paraíso. Como assim, pastor? O paraíso era um jardim amuralhado, era um jardim cercado de muros. Do rei, era um jardim do rei, bem cuidado, lindo, ornado, e só entrava ali quem o rei levasse. Então o rei dizia assim, eu quero honrar fulano. Ele fazia o convite e ele levava o fulano para o paraíso, para o seu jardim. Eu quero dizer, irmãos, que existe um jardim de glória preparado para mim e para você. E Deus quer tomar a mim e a você pela mão todo dia. E Ele está dizendo, vamos lá no meu paraíso, meu filho. Vamos lá no meu jardim, minha filha. Eu quero te honrar. Eu quero te saciar com a minha glória, com a minha presença. Venha comigo, irmãos. Paulo foi ao jardim amuralhado. Paulo foi ao paraíso. Aleluia, irmãos. Isso é um convite que Deus nos faz. Mas ele diz assim, eu fui ao terceiro céu. O primeiro céu, irmão, é o céu das nuvens. Um avião te leva lá. O segundo céu é o céu dos astros, dos corpos celestes. Um foguete pode levar um homem lá. Mas o terceiro céu é o céu de Deus. Só Deus pode nos levar para lá. Amém, irmãos? É por isso que Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. É Deus quem nos leva para a sua casa. É Deus quem nos leva para o seu céu. Mesmo que o homem tente, vamos chegar na lua, vamos levantar uma torre para tocar no céu. O máximo que ele pode chegar é no segundo. Agora o terceiro céu, só o Senhor pode nos levar para lá. Glória a Deus. E é com Ele que nós vamos mesmo, irmão. Amém, irmão? Nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus. E Ele disse, aonde eu estiver, eu vou levar vocês também.
E o arrebatamento da igreja, em que não apenas um ou outro estará indo, mas toda a igreja estará indo em nome de Jesus. A noiva do Cordeiro estará indo, será esse dia glorioso em que nós vamos transpassar as nuvens, em que nós vamos ver o sol, a lua, as estrelas lá de cima, porque nós vamos subir além do segundo céu, nós vamos lá para o terceiro céu, ficar com o nosso Pai para todo sempre, aleluia. E lá, irmãos, ele diz que aconteceram algumas coisas, ele ouviu palavras indizíveis. O que é isso, irmãos? Ele ouviu segredos que eram compartilhados, segredos divinos que eram compartilhados lá no céu. Só que ele não recebeu a autorização de transmiti-lo aqui na terra. Veja, irmãos, há segredos, há mistérios. E quando eu lia isso, eu me lembrava muito daquilo que o pastor Luciano Subirá falou no seu livro, a oração em línguas, a linguagem sobrenatural da oração, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que quem fala em línguas fala em mistério, e o mistério ali significa segredos, por isso que é mistério. Quando você está orando em línguas, você está falando em segredos. Paulo foi lá no terceiro céu e ouviu palavras indizíveis, ele não poderia compartilhar. Irmãos, mas há uma movimentação no céu, há planos que foram traçados lá no céu, e que Deus quer compartilhar muitos deles conosco. Quando Paulo diz que teve visões e revelações, o que é revelação? Aqui está um segredo divino. Quando há uma revelação, é um descortinar daquele segredo. Aquele segredo deixa de ser um segredo e se torna uma revelação. Tem tantos segredos de Deus para mim, para você, e Deus vai revelar a cada um de nós os seus segredos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele lhes dará a conhecer o seu conserto. Algumas versões dizem assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Irmãos, quando a gente vai à presença de Deus e a glória nos toca. Eu estava vendo um testemunho de uma jovem e ela teve uma visão e uma experiência poderosa com a glória de Deus. Ela via anjos, ela via carruagem de fogo, mas ao longe ela via um lugar que ela entendia ser o Santo dos Santos. E ela dizia em oração: eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. E o anjo dizia: ainda não está na hora. Irmãos, e ela teve um êxtase, ela teve uma experiência tão poderosa com a glória. E ela, quando então volta, ela relata de planos que ela recebeu naquele momento. Planos de Deus em relação às nações que ela iria trabalhar junto com o marido dela. Onde que ela entendeu, onde que isso foi revelado a ela? Num ambiente de glória. Há segredos que serão revelados a nós. Paulo disse assim: eu ouvi, só que eu não posso falar, porque são segredos. São palavras indizíveis que eu não posso repeti-las. Mas quando Deus quer, Ele revela o seu segredo. Ele mostra a sua vontade. E Ele nos mostra o que Ele quer acerca de nós. Por isso, irmãos, o crente é movido pela glória. Amém, irmãos? O crente que acha que a vida cristã, ela é só uma vida assim de ética, de bom comportamento. A vida cristã é uma vida só social, onde eu posso apenas ajudar os outros. Isso faz parte da nossa trajetória na terra, nosso comportamento, nosso testemunho, nossa ação como igreja. Mas, irmãos, existe um lado da igreja que a igreja não pode perder. Isso é a experiência com a glória, é o toque no sobrenatural, é quando ou o céu nos visita, ou a gente visita o céu. Mas a gente precisa ter contato com esse ambiente. Amém, irmãos? A gente precisa ter contato com a glória. Diga comigo: o que me move
Não, vamos dizer mais bonito. Essa máscara deixa a gente um pouco travado, mas vamos soltar mais a voz. Diz assim: o que me move é a glória. E eu vou caminhar e vou viver os projetos de Deus junto com essa glória, em nome de Jesus. Mas além da glória, tem uma segunda coisa que nos move. A primeira é a glória, a segunda é a bondade. Diga comigo: a bondade junto com a glória me move. Olha só, irmão, presta atenção. Verso de número 7. Depois que ele narra a experiência gloriosa que ele vive, no verso 7, ele diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Irmãos, nós somos o segundo elemento depois da glória que Deus libera sobre nós, é chamado bondade. É interessante, irmãos, porque na glória Deus honra Paulo, mas na bondade de Deus, Deus humilha Paulo. É interessante, queridos, porque Deus sabe, como um excelente chefe. Você já viu um chefe, ele sabe equilibrar os temperos. Deus sabe equilibrar o que Ele faz na nossa vida. Presta atenção. Deus permite Paulo viver algo, glorioso. Meu Deus! Fui lá para o terceiro céu. Eu fui no paraíso, Deus me honrou, eu ouvi mistérios, eu ouvi palavras indizíveis, mas quando voltei, na sua bondade, Deus permitiu um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Aí você diz assim: pastor, que bondade é essa? Que bondade é essa? Bondade de um espinho na carne? Bondade de um sofrimento na carne? É. Porque ele entendeu, irmão. Se ele não tivesse recebido o espinho na carne, seu final iria ser trágico. Com certeza, o ministério de Paulo, a vida de Paulo seria uma ruína. Pastor, como assim? Um homem foi no terceiro céu, voltou com testemunho para dar, voltou cheio da unção, da glória, do poder, voltou rodopiando, voltou cuspindo labareda de fogo. Como é que esse homem, ele seria arruinado? Sim, ele diz, para que eu não me exaltasse, para que eu não me orgulhasse da grandeza das revelações, para que eu não me tornasse soberbo, para que eu não começasse a pensar mais de mim do que eu realmente sou, para que eu não olhasse para os outros de cima para baixo, para que eu não caísse na condenação do diabo. Irmão, Paulo diz assim na sua carta a Timóteo: Timóteo, quando você for colocar alguém para ser pastor, ele não pode ser neófito. Você sabe o que é neófito? É novo na fé. Porque ele diz assim: se você colocar alguém muito novo na fé, numa posição de liderança, ele pode se ensoberbecer. Se ele se ensoberbecer, Timóteo, ele vai cair na condenação do diabo. Ele não diz nem no pecado do diabo, ele diz na condenação. Porque é certo que quem se ensoberbece, a soberba, diz Provérbios, precede a ruína. Quem se ensoberbece, lá na frente há uma queda grande esperando por ele. Porque tantos ministros do evangelho caem? Porque não sabem dosar o que recebem, não se deixam equilibrar naquilo que recebem de Deus. Um dom que recebe de Deus se torna o motivo da ruína, se torna o motivo da queda. É uma pessoa que Deus está derramando glória, mas é uma pessoa que não se mantém na posição da bondade de Deus, de dizer assim: baixa a bola, está muito soberbo.
E Deus diz assim: Paulo, 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 te levei para um ambiente de poucos. Poucos foram para lá. Se eu não colocar algo na sua vida que te mantenha humilde e quebrantado, você vai se acabar na soberba, que vai dominar o seu coração. E Deus, na sua bondade, eu vou até encher a boca, na sua bondade, diga comigo, bondade. Porque, irmão, pode parecer, não, Deus não estava sendo bom. Deus estava sendo bom, sim. Ele preferia ver o servo dele sofrer. E para ele seria melhor ele sofrer do que ele se ensoberbecer. Porque enquanto sofrendo, ele iria buscar a graça de Deus, a ajuda de Deus. Mas soberbo, ele iria se afastar de Deus. Ele iria se tornar alguém orgulhoso. Por que a gente sofre? A gente sofre por tantos motivos, né, irmãos? A gente sofre porque a gente é humano, a gente tem a própria degradação do nosso corpo, as nossas células. Essa máquina aqui, ó, envelhece. E nós sofremos por conta disso. As enfermidades da idade, as limitações da idade, sofremos com isso. Sofremos também, a Bíblia fala, por causa da nossa insensatez, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, assim como Davi, como Sansão, como Saul, como tantos outros sofreram porque pisaram na bola. Mas nós também sofremos, irmãos, por um propósito de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3 vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Veja, irmãos, Deus permite uma dificuldade na nossa vida para nos fazer crescer, para nos tornar melhores, para nos tornar mais humildes, para nos tornar mais quebrantados e dependentes do Senhor. Porque do contrário, irmãos, Paulo seria alguém que iria viver grandes momentos com Deus, mas chegando aqui ele ia cair no seu próprio orgulho. Então Deus permite um espinho. Aí você diz assim: ah, pastor, pelo amor de Deus, a pessoa ficar choramingando por causa de um espinho. Eu trato das minhas plantas, pastor, e às vezes ela tem uns espinhos que fincam no meu dedo. Alguém tem alguma planta em casa com espinho? De vez em quando dá uma alfinetada lá, você fica choramingando o dia todo. Ah, irmão, olha meu espinho na carne. Não, irmão, porque não está falando de um espinhozinho. Essa palavra espinho na carne, que Paulo fala aqui, a ideia é uma estaca afiada, usada para tortura. Você já ouviu falar de práticas de tortura em que era usada uma estaca para empalação de presos? A estaca entrava pela boca e saía por algum outro lugar. E a pessoa ia morrendo aos poucos, de hemorragia, de agonização intensa, de dor aguda. A ideia que Paulo usa aqui para falar de espinho na carne, não é espinhozinho de planta não, irmão. É dor aguda, é uma estaca afiada. É lógico, irmãos, que ninguém até hoje descobriu o que é esse espinho na carne. Alguns dizem que era um problema nos olhos que Paulo tinha, quando ele fala lá aos Gálatas. Ele diz assim: se vocês tivessem oportunidade, vocês teriam me dado
os próprios olhos de vocês. Então, alguns até acham que poderia ser uma enfermidade. Mas, independente do que seja, era algo que fazia Paulo ficar em agonia, em angústia, em dor. Irmãos, e quanto tempo isso durou? Se aconteceu logo depois do arrebatamento, 14 anos, Paulo sofria com esse espinho na carne, com essa angústia noite e dia, com essa angústia que perpassou 14 anos e ele não teve alívio dela. Por quê? Porque ele era um pecador do inferno? Não, porque ele era um santo que foi para o céu e voltou. Foi porque ele tinha algum pacto com as trevas? Não, foi porque ele foi lá e ouviu palavras indizíveis que ele não poderia repetir. Foi porque ele teve uma experiência tão poderosa com a glória, porque se ele voltasse só com a experiência, só com a glória, ele poderia cair no seu próprio orgulho, no seu próprio pecado. Interessante que a gente fica pensando, né, irmãos? 14 anos, quantas pessoas olhavam para Paulo e ele não poderia falar nada? Ele não poderia falar. Quem sabe pessoas mais próximas diriam assim: Paulo, pelo amor de Deus, isso é um pecado dos grandes. A teologia do livro de Jó, né, irmã Marisa? Isso é um pecado muito grande, porque tem 14 anos que você pede a Deus para te curar e nada acontece, para tirar esse espinho na carne e nada acontece. 14 anos você sofrendo com isso, só pode ser um pecadão, Paulo. E a vontade de dizer: não, meu irmão, é porque eu estive lá na glória, é porque eu estive lá no terceiro céu, é porque eu fui no paraíso, e para que eu não fosse tomado pela soberba, Deus na sua bondade me permitiu esse espinho na carne. Mas o interessante é que Paulo não parou por nada, presta atenção. Se era um espinho na carne que agonizava, que fazia Paulo sofrer dia e noite, 14 anos, esse homem daqui nos dá um encorajamento fantástico, porque Paulo não deixou de pregar, ensinar, escrever, discipular, formar líderes e plantar igrejas, por causa disso. E muitas vezes uma dor de cabeça nos impede de fazer a obra de Deus. Uma dorzinha na coluna deixa a gente dizer: não vou mais para a igreja não. Um friozinho, irmão. Quantas coisas pequenas nos fazem parar. E Paulo disse assim: tem um espinho na carne, meu filho, que me faz sofrer angustiosamente durante 14 anos, e eu estou aqui rompendo em fé. Eu quero declarar que sobre a minha vida e a sua vida não haverá motivos para nos parar, em nome de Jesus, na presença de Deus. E quem nos move é o Senhor, quem nos fortalece é o Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar nessa noite que nós não vamos parar. Amém, irmão? Ei, essa coisa de ficar: Deus, eu estou chateado com Deus, eu estou triste com Deus. É para Paulo ter parado, irmão. Mas ele sabia o porquê. Ele disse assim: Senhor, é pela tua bondade que o Senhor me deu a permissão de viver esse momento. Um mensageiro de Satanás me esbofeteando. Mas eu não vou parar. Eu vou avançar. Só que agora, Senhor, é quebrantado. É dependendo do Senhor. Porque se não fosse esse espinho, eu estava assim, com o peito estufado e dizendo: você sabe quem eu sou? Tem uns DVDs meus gravados aí do meu arrebatamento. Você não quer comprar, não? Você já foi arrebatado? Eu já fui. Eu fui até o terceiro céu. Compre o meu DVD. Ah, Paulão cheio de orgulho, e lá na frente já era o ministério desse homem, mas Deus disse assim: meu filho, eu preciso que você se mantenha humilde, eu preciso que você se mantenha quebrantado, eu preciso que você se mantenha dependente de mim. Se for necessário eu deixar um espinho na carne,
na sua vida, eu vou deixar. Porque você é precioso para mim. Amém, querido? Quantas vezes a gente reclama do que a gente está passando, e a gente deixa de perceber que foi a bondade de Deus. Eu li uma história uma vez, eu não sei se é verdade, eu não sei se é uma história apenas, mas conta de um rei, que ele gostava muito de caçar. E ele levava um servo muito próximo dele, que ele amava muito, para caçar com ele. E em uma das caças, irmãos, algo aconteceu, um acidente acontece com o rei, e o rei perde um dedo. E aquele moço que acompanhava o rei era crente. Ele dizia assim: ô rei, em todo tempo Deus é bom. Ele disse: cala a boca, eu perdi meu dedo, feliz. E ele dizia: mas rei, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, rei. O rei ficou chateado com essa conversa. Pois se é bom, você vai para a prisão agora. Você vai ficar lá. Você não está dizendo que Deus é bom? Vou te colocar na cadeia. O rei ficou chateado com ele e colocou ele na cadeia. Agora fique lá dizendo: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Fique lá dizendo. E colocou o moço na cadeia. O rei recupera do dedinho dele e volta a caçar. Quando ele entra na mata, está caçando uma tribo de índios antropófagos que gostavam de comer gente, carne humana. Pega o rei. Qual seria o jantar da tribo? O rei. Eles colocam o rei, começam aquele ritual perto do caldeirão, onde o rei seria destrinchado como um frango e colocado naquele caldeirão. Eles começam o seu rito de dança, e eles percebem que, porque além de uma refeição, seria um sacrifício ao Deus deles. Eles percebem que o sacrifício está com defeito, não tem um dedo. Nós não podemos comer esse homem, não. Cadê o dedo dele? O nosso Deus não se agradará do nosso sacrifício. Pode libertar esse homem, não serve para nós. Aí o rei volta, olhando para o dedo que faltava e dizendo: Deus é bom em todo tempo Deus é bom em todo tempo. Aí ele lembra do seu amado servo, manda soltá-lo. Meu Deus, eu fiz uma injustiça com meu servo, eu mandei prendê-lo. Eu tenho que dizer para ele que realmente Deus é bom em todo tempo. E sai o servo do rei magrinho, de tanto tempo que ele tinha ficado naquela prisão. E o rei disse assim: eu quero te pedir perdão, meu servo, porque você dizia para mim que em todo tempo Deus é bom. E o rei conta a história para ele: eu fui pego por índios antropófagos, e eles iriam me comer, mas quando eles viram que eu não tinha um dedo, eles me libertaram. O que você diz é verdade, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Você pode dizer isso em nome de Jesus? Diga: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas aí o rei olhou para ele, ele disse: mas eu te prendi. Você está aí esse tempo todo na prisão. E ele: rei, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Porque se eu não tivesse preso, a refeição seria eu. Eu estaria acabado, que eu não perdi o dedo. O Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Meu irmão, Paulo entendeu isso. O espinho na carne, o mensageiro de Satanás, não foi porque Satanás disse assim: eu vou lá. Porque o diabo só ataca quem Deus permite, para cumprir um propósito. Seus filhos. Quem já é do diabo, quem não tem Jesus, aí não. Mas filhos de Deus, o maligno não lhe toca. Amém, irmão? E se tocar, é porque há uma permissão de Deus.
Deus é bom em todo tempo. Paulo foi tocado pela bondade de Deus. E para finalizar, irmão, eu disse que falaria de 3 elementos que nos movem. O primeiro é a glória. Diga comigo, a glória me move. Diga o segundo elemento, a bondade. Diga a bondade. A bondade me move. Se não fosse a bondade, Paulo teria acabado soberbo na vida dele. Tchau ministério, tchau vida de Paulo. Mas para manter ele humilde, quebrantado e dependente, Deus permite um espinho na carne. Mas o último elemento que Deus dá a nós e a Paulo para nos mover se chama graça. Diga comigo, graça. Irmão, glória, bondade e graça. Leia comigo verso 8. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Oh Deus, tira esse espinho. Está doendo. Tem 14 anos, Deus, tira. E ele disse que orou igual Jesus, 3 vezes. E verso 9. Então ele me disse, vamos ler esse versículo? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus disse para ele, a minha graça te basta. Olha para quem está do seu lado e diga assim, meu irmão, a graça do Senhor te basta. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, Paulo. 3 vezes ele ora por substituição. E assim a maioria das nossas orações. Deus tira isso e coloca aquilo. Tira a enfermidade e coloca a cura. Tira a escassez e coloca o dinheiro. E Deus muitas vezes responde, irmãos. Mas muitas vezes Deus não vai substituir. Deus vai transformar. Substituir é tirar algo que existe e colocar outra coisa no lugar. Transformar é usar o que já existe para que faça-se outra coisa com aquilo. E Deus não tirou o espinho na carne. Presta atenção, Paulo orou 3 vezes. O homem foi lá no céu e voltou. Ele pediu 3 vezes para o Senhor tirar. Ele foi insistente, ele foi persistente, ele teve fé. E Deus não tirou. Porque Deus não substituiu. Deus transformou. Deus disse assim, da sua fraqueza virá a sua força. Eu vou fazer com que esse espinho, Paulo, trabalhe em seu favor. Eu vou fazer com que através desse espinho você viva outras experiências poderosas com o meu poder. A minha graça, Paulo, ela te basta. Irmãos, presta atenção, a mensagem que Paulo ouviu no céu, ele não pôde contar. A que ele ouviu aqui na terra, no sofrimento, até hoje a gente repete ela. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A mensagem poderosa de uma graça que provê. O que é graça, irmãos? É a provisão de tudo que você precisa. Vou repetir. Graça é a provisão de tudo que você precisa. Paulo, eu não vou tirar, mas tudo que você precisa eu te dou com a minha graça. E a minha graça, ela é suficiente, ela é completa. Sabe, irmãos, a graça de Deus não tem partes falhas. Não tem algo que Deus diz assim, toma, mas não está completo. Não, graça é suficiente, porque ela te basta. Você não precisa de outra coisa, Paulo, a não ser a minha graça. Ela vai te fortalecer, foi isso que Deus disse, porque quando você estiver bem fraco, é aí que você vai estar forte. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar forças.
Eu vou transformar esse seu pedido em algo poderoso na sua vida. Irmãos, e Paulo começou a entender isso. Que mesmo passando por tudo aquilo, a graça tornava ele forte. A graça tornava ele animado. A graça tornava ele disposto. Era para a gente ver um Paulo moribundo, cansado, com os olhos fundos e dizendo: não aguento mais, Deus, me leva, Deus. A gente vê um Paulo turbinado. Que era isso, irmão? O homem estava com um espinho na carne. Você sabe como é que se chama isso? Graça. Graça. Graça que mantinha Paulo forte. Toda vez que ele pensava que ia sucumbir, a graça levantava ele. Toda vez que ele pensava que ia desanimar, a graça sustentava a vida dele. Toda vez que ele dizia assim: agora eu não dou conta, eu vou sucumbir, aí Deus vinha e trazia o livramento, trazia o escape, trazia o socorro, porque a graça bastava para ele. A minha graça te basta. E é interessante quando ele entende, nem todas as vezes, irmãos, já estou terminando, nem todas as vezes a gente vai entender o porquê da gente estar passando por alguns sofrimentos. Mas tem algumas vezes que vai. Algumas vezes Deus não vai nos dizer, como foi o caso de Jó. Mas algumas outras vezes Deus vai permitir a gente entender. Paulo entendeu. Paulo orou e ao invés de receber a retirada do espinho, Paulo entendeu porque o espinho estava lá. Ah, Deus, então é para eu não ficar soberbo? Então, Deus, é para eu não me orgulhar? Então tá bom. Eu agora vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas injúrias, nos insultos, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu entendi, Deus. Agora nada vai me parar. Irmãos, que coisa tremenda quando ele entendeu isso. Ele recebeu uma grande bênção na vida dele. Eu quero que você leia o verso 9 para a gente encerrar. Olha só: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim, para quê? Um propósito. Para quê? Para que sobre mim, o que é que diz a Bíblia, irmãos? Vamos dizer mais alto? Para que sobre mim repouse. O quê? O poder de Cristo. Irmão Geraldo, vou aproveitar a sua presença, faz um favor, pega um guarda-chuva, uma sombrinha que tiver ali do lado de fora, traz para mim, por favor. Ali, ó, pode trazer já ela aberta. Ah, pode abrir. Pode abrir. Você sabe o que é repousar? Pode esticar ela. Isso. Paulo está dizendo assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você sabe o que é repousar? É abrir uma tenda sobre alguma coisa. Esse daqui está pequenininho, mas uma tenda é maior do que isso. Isso daqui eu posso desarmar. Mas aquilo que Deus põe sobre nós, ninguém desarma. Satanás não tira de sobre nós. Homens nenhum tiram a tenda de poder de Deus, que Deus arma sobre nós. E o que Paulo entendeu é isso. Quando eu estou fraco, quando eu estou cansado, o poder de Cristo, repousa sobre mim. Eu estou coberto. Eu estou coberto pelo poder de Cristo na minha vida. Tem uma tenda armada sobre você, do poder do Senhor Jesus. Amém, irmão? Pode vir a chuva que for, o sol não vai me molestar de dia, nem a lua de noite, porque sobre mim há uma tenda armada do poder de Deus sobre a minha vida. Mas, irmãos, é isso. É quando eu estou fraco. É
quando eu estou cansado. É quando eu estou achando que já não aguento mais. Aí Deus arma uma tenda. É interessante porque tenda, apesar de não ser como um guarda-chuva que a gente arma e desarma, mas é algo móvel. O povo morava em tendas no deserto. Eles armavam e eles desarmavam. Ficavam lá 1 mês, 2 meses, até anos debaixo de uma tenda. Mas eles podiam desarmar. Paulo disse que essa tenda é armada, o poder de Cristo que repousa sobre nós, é justamente quando a gente acha que não vai dar conta. É justamente quando a gente está vazio de toda força humana. É quando a gente diz assim, eu não tenho poder para sair disso. Aí ele vem e arma uma tenda do poder de Cristo sobre nós. Amém, querido. Amém, meu irmão.